Fala pessoal, estamos no ar com mais um Fechou com Elegância e o programa de hoje nós vamos conversar com ele, que é médico, Neto Scardovelli. Neto, obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do programa. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Voltar a Dracena é sempre uma honra, rever os amigos e saber que tem programa desse tipo aqui é muito legal. Fico feliz que você tenha aceito. E eu gostaria que você começasse a contar pra gente como a medicina entrou na sua vida. Porque eu vi que você era advogado antes, é isso? Na verdade eu sempre quis ser médico, né? Eu acho que todo médico tem um pouco desse lado desde a infância de querer ser médico. Eu tive uma influência muito grande na minha família, que é meu tio, que ele é neurocirurgião aqui na região. Então, desde moleque, sempre tive essa influência. E aí, na época, eu não tive condições de fazer a medicina, acabei fazendo direito, mas sempre pensando, um dia eu vou ser médico, um dia eu vou ser médico, um dia eu vou ser médico. Até que surgiu a oportunidade, eu prestava o vestibular de medicina, acabei passando e pulei para a área da medicina. E aí deixei, na verdade, eu nunca atuei como advogado, né? Tirei a OAB, fiz a prova, tudo certinho, mas nunca atuei mesmo, real, assim, como advogado, mas já pulei para a medicina. E você é de Dracena, né? E você agora está morando em Camboriú. Isso, eu queria saber por que Camboriú? Cara, Balneário é aquela história de infância, né? De afetividade. Assim, eu passei todas as minhas férias, acho que o pessoal de Dracena geralmente gosta de passar em Balneário. Eu aprendi a andar em Balneário Camboriú. Então eu sempre tive esse carinho pela cidade. E aí, como eu parti para uma área que é uma área de autocuidado, de emagrecimento, eu vislumbrei Balneário como sendo uma cidade que seria um mercado bacana. Testei por um tempo, me apaixonei e fiquei. Vai fazer 10 anos que eu tô lá. Você não tem plano de voltar para Dracena, então? Não, para Dracena não. Então, agora já constituí lá, porque lá eu já tracei a história e tudo mais. E Neto, você costuma dizer que você que você foi o seu primeiro paciente, é isso mesmo? É isso mesmo. Você tem uma história com obesidade também, eu queria que você contasse pro pessoal. Então vamos lá. Primeira coisa, obesidade não tem cura. Então se tu olha para mim hoje, eu continuo sendo obeso. A diferença é que hoje eu aprendi a controlar a obesidade, né? Então eu falo que a obesidade não tem cura, mas ela tem controle. Então esse é um conceito bem legal que as pessoas precisam saber. Porque isso tira um pouco o estigma do, isso é falta de cuidado, isso é desleixo. E não é bem por aí. Então eu sou um cara obeso, com genética de obesidade e cheguei a 150 quilos, né? E na época eu me formei como médico, 150 quilos. Eu era um cara que eu não conseguia amarrar o tênis, era bem gordo mesmo. E quando eu me formei, eu sempre quis fazer oncologia. Essa foi a minha primeira opção. E comecei a fazer. Só que nesse estudar e tal, nesse intervalo entre fazer ou não oncologia, eu me descobri gordo, né? Eu tinha a noção de que eu estava acima do peso, mas eu não tinha a real noção. Até que eu vi uma foto minha, entre amigos, a gente fez um churrasco de formatura, e eu olhei numa foto e perguntei para um amigo meu, eu falei, cara, quem que é esse gordo aqui? Eu não me reconheci na foto. Nossa. E aí ele virou para mim e falou, é você, seu idiota. E aí ficou aquele, é você, seu idiota. E aquilo lá me fez uma virada de chave. Eu falei, cara, eu preciso emagrecer. E ali eu tomei o primeiro contato com a realidade. Eu falei, cara, eu acho que está na hora de eu começar a correr atrás. E eu comecei a correr atrás, só que talvez da maneira mais burra, né? Que sempre que a gente está numa situação que é uma situação de incômodo, o ser humano ele tende a querer sair rápido daquilo ali. Né? Se a gente está, por exemplo, eu estou com uma situação que eu quebrei, fiquei sem dinheiro, tu quer sair rápido daquilo. Aí tu busca os resultados milagrosos, se tu se descobre acima do peso, é a mesma coisa. E na época foi isso que eu fiz. Então eu comecei a fazer tratamentos milagrosos, dietas malucas e cheguei a passar mal por conta disso. Até que um dia eu cheguei para um professor meu e falei, cara, eu estou tentando emagrecer, eu não consigo. E ele virou e falou, cara, tu é médico, vai estudar, que tu vai emagrecer e, se possível, você vai ajudar as outras pessoas. E aí eu me entrei de cabeça nessa ideia de emagrecimento, comecei a estudar obesidade, larguei a oncologia, fui fazer medicina de esporte, da medicina de esporte eu fiz nutrologia, da nutrologia eu fiz endócrino, acabei fazendo várias especializações várias pós-graduações nessa área. E comecei a aplicar o que eu fui aprendendo em mim, né? Então, fui entendendo sobre longo prazo, fui entendendo sobre dieta, fui entendendo sobre atividade física. E eu fui emagrecendo, perdi 50 quilos, de 150 eu caí para 50. E aí as pessoas começaram a me procurar, Douglas, tipo, o que tu fez para emagrecer? A pergunta é, o que tu tomou para emagrecer? E aí eu comecei a dar algumas dicas e eu comecei a perceber, falei, cara, essa é uma área, talvez eu consiga atuar.
E eu comecei meio que cair de gaiato nessa área. Eu comecei a dar dicas e o pessoal começou a emagrecer e então fui surgindo nessa área. Larguei tudo que eu tinha de pretensão dentro da medicina e caí nessa área de emagrecimento. Foi uma coisa que aconteceu na sua vida, na verdade. Aconteceu. Você não determinou isso. Não determinei, não. Foi uma coisa que aconteceu. E você é o grande exemplo aí dos seus pacientes, né? Você usa muito a sua experiência. Alguma coisa que você posta, alguma coisa que você, enfim, come, você acha que interfere nas pessoas que assistem seus Instagrams? Cara, o que eu tento mostrar é realmente aquilo que eu vivencio. Eu não fico fazendo... Eu sou um cara que eu não faço muito tipo, sabe? Eu não como isso, não. Eu como sim, eu como pizza, eu como lanche, eu como chup sorvete, normal. O que as pessoas têm que entender é que o processo de controle da obesidade ou do emagrecimento é algo que tu tem que pensar principalmente na manutenção, não é só no emagrecimento. Eu emagreci e agora? Como é que eu me mantenho? E essa manutenção, ela depende muito daquilo que tu aprendeu durante o processo. Então não adianta eu chegar para ti e falar, Douglas, tu virar para mim e falar, eu quero emagrecer. Eu falo, fala o seguinte, para de comer lanche, para de comer chocolate, para de beber, tu faz isso 1, 2 meses, no terceiro mês você larga e volta para tua rotina. Então o que eu tento sempre mostrar é que o segredo é a tal da reeducação mesmo. Então você pode comer teu lanche, só que não é o que tu come, é quanto tu come. Então aí tu vai aprendendo nesse processo de emagrecimento, nesse caminho, tu vai aprendendo e com isso depois tu se mantém. E o que eu tento mostrar ali nas redes sociais é exatamente isso. Olha, eu tenho uma vida normal, mas eu não abro mão de algumas coisas que me dão prazer, mas ao mesmo tempo eu tenho equilíbrio, eu tenho bom senso, eu não deixo de fazer atividade física, então eu erro quando eu tenho que errar. Então a minha regra é acertar, a minha exceção é a minha exceção. Entendi. Quando o cara faz da exceção à regra, aí é o problema. Neto, você acha que é mais fácil emagrecer ou se manter magro? Com certeza se manter magro. O emagrecimento é como se tu estivesse andando uma escada rolante ao contrário, Douglas. É assim, ó. Quando tu demanda um certo esforço, tu consegue emagrecer. Quando tu abre mão um pouquinho e fica ali naquele esforço médio, tu se mantém. Só que é sempre uma manutenção ativa, não existe essa história de emagreci agora tudo certo. Cara, a escada rolante vai te jogar para trás. Então, o processo de emagrecimento ele é muito mais difícil na manutenção do que no emagrecer. Então, é por isso que o processo é mais importante do que o resultado. Essa história de eu tenho que aprender durante o emagrecimento é importante justamente por isso. Porque a manutenção é mais difícil. Entendi. Neto, e sobre anabolizante? Você é a favor, você é contra? Quais são os benefícios, né, ou os malefícios disso daí? Então, anabolizante já começa com estigma, né? Então, quando a gente fala de anabolizante, é éster anabolizante, né? Esteroide anabolizante. É um hormônio que tem um éster e, por conta disso, ele facilita o ganho de massa muscular. O grande problema do anabolizante é que é feito principalmente sem acompanhamento. Uma pequena parcela faz com acompanhamento e quando faz, mesmo assim, tem que ser com indicação. Então, por exemplo, o uso de testosterona, por exemplo, que é um éster anabolizante, né, que a gente tem algumas testosterona com éster, ela tem a indicação precisa. Então, eu tenho uma deficiência hormonal e por conta disso eu uso para repor. Ok, perfeito, a indicação é essa. O problema é quando a gente começa a ver os abusos, quando a gente começa a ver a busca do resultado focado só no uso do anabolizante. Então, eu sempre falo, eu não sou contra, não sou a favor, mas também o que não pode é o uso indiscriminado e desde que tu tenha indicação, e tem pessoas que têm indicação, então tem um hipogonadismo, a mulher tem uma pré-menopausa, ela tem indicação para o uso hormonal, nesse caso vai trazer benefícios para as pessoas. Quando a pessoa ela usa sem indicação, principalmente sem acompanhamento, ela vai colher muito mais malefício do que benefício. Porque, mais uma vez, a gente pensa no longo prazo. Te deixa bonito naquele momento e depois? E quando tu para? Sempre a pergunta é, e depois? Você não vai usar isso pro resto da vida se tu não tiver indicação. E aí o problema vem sempre no colateral do depois. Entendi. E você atende muitos famosos também, né? Eu queria que você contasse um pouquinho aí de alguns famosos que você atende e como eles chegaram até você. Cara, não só os famosos, mas talvez 90% dos meus pacientes vêm por indicação. Né? Então, um paciente que conhece outro paciente, que indica para outro paciente, que indica para outro paciente. Então, a maioria deles, quem me segue na rede social acha que os pacientes vêm da rede social, mas não vêm mesmo. Então, a maioria deles vieram por indicação. Né? Então, tem alguns atores, algumas atrizes, um pessoal famoso de Instagram, algumas coisas assim. Mas, geralmente, vem por indicação. Por exemplo, o Felipe Tito veio por indicação de uma outra paciente que era paciente minha.
A Tatá veio por indicação de uma outra paciente, que era paciente minha. Quem mais que tem? Tem vários famosos. Eu não vou falar de todo mundo, o pessoal vai ficar bravo. Mas, geralmente, é por indicação. Ô Neto, e a maioria dos seus pacientes você atende online? Não, a maioria é presencial. A maioria é presencial. Com a pandemia, você usou bastante... É que a pandemia, ela abriu a possibilidade do atendimento médico online. Isso. E aí eu vislumbrei a possibilidade de eu escalar o meu negócio, porque eu já tinha a agenda fechada, não conseguia atender, já tinha tentado, sobe o ticket, né? Sobe o valor da consulta para ver se melhora, nunca resolvia. Com o online, a gente conseguiu criar equipes de atendimento. Né? Tem até a Fernanda, que é daqui de Dracena, que trabalha comigo, mas a maioria é presencial. Eu queria saber como que você dá conta, porque você atende um monte de gente, agora você está com 2 podcasts também. Cara, se fosse só isso, estava bom, né? E eu sou sócio de 16 empresas. Né? Nossa! Tem isso. Eu falo que eu não gosto muito de dormir, então eu viro. Mas eu tenho 2 podcasts. Um é o Levanta a Bunda Gorda do Sofá, que é um podcast que eu faço com os pacientes. Né? Então são pacientes que, de alguma maneira, tiveram resultado e a ideia do podcast é como é que eu interferi na tua vida. Porque uma coisa que eu bato muito, que está muito em voga agora, que eu gosto bastante, é um negócio chamado soft skills, não sei se já ouviu falar. Não escutei. Soft skills é aqueles atributos que as pessoas têm que não são atributos técnicos. Então, por exemplo, eu sou um advogado, o advogado ele é muito bom técnico, então ele sabe muito da legislação, ele sabe muito sobre jurisprudência, né? Ele tem a parte técnica muito boa. Como que ele vai mostrar isso para o mundo? Ele é um cara que ele é persistente, ele é um cara que ele tem boa comunicação, ele é um cara que ele é resiliente, ele é um cara que ele tem relacionamento bom. Isso é soft skills, né? E o autocuidado, né, o se cuidar, o prestar atenção, olhar para dentro e falar assim, cara, eu me cuido, ele te dá o desenvolvimento dessas soft skills. Quando tu começa a se cuidar, você aprende sobre disciplina. Quando tu começa a se cuidar, você aprende sobre resiliência, sobre longo prazo, sobre foco. E isso tu acaba extravasando para as outras áreas. Então, a ideia do podcast é justamente isso. Uma vez que tu começou a se cuidar, como é que isso influenciou nas outras áreas da tua vida? Na tua parte de empreendedorismo, na tua parte da tua relação com a tua família. Então, a ideia do podcast é isso. É mostrar que o autocuidado é justamente uma ferramenta de sucesso, uma ferramenta de prosperidade. E da onde surgiu esse bordão, levanta a bunda gorda do sofá? Não sei, né? Eu não lembro até hoje. Na verdade, foi uma hashtag que do nada eu criei ali, em alguma publicação, e aí repercutiu e eu comecei a usar e ficou. E o outro podcast, que é o Poddocs, que eu faço com mais 2 médicos, o Guilherme e a Gisela, a ideia já é tratar mais assuntos voltados à saúde. Então a gente leva médicos, profissional de educação física, fisioterapeuta. Então a ideia é dar um panorama um pouco mais sobre saúde. Né? Ô Neto, você acha que é possível emagrecer sozinho ou você acha que um acompanhamento médico é imprescindível? Cara, é assim, é possível. Se eu virar para ti e falar assim, Douglas, tu consegue construir uma casa sozinho? Não. Consegue. Tu vai no material de construção, tu compra o que tem que comprar, tu contrata o pedreiro, tu vai ver um monte de gente construindo casa sozinho. O problema é, se tu tiver um arquiteto, vai ser melhor? Muito melhor. É a mesma coisa. Tu consegue emagrecer? Consegue. Sozinho consegue. Com acompanhamento no profissional, talvez você vai encurtar caminho, tu vai fazer o resultado um pouco melhor, vai ser mais bem sucedido, tu vai errar menos. Então, a ideia do acompanhamento profissional é esse. É te facilitar naquilo que você sozinho talvez quebraria a cabeça algumas vezes. Eu entrevistei também a Fernanda Berlandi e a gente falava justamente sobre isso, porque também a gente precisa às vezes de um acompanhamento médico, porque muitas vezes você começa com ideias mirabolantes para dietas mirabolantes, que vou fazer jejum, até comentei com ela, mas aí você faz um jejum de uma forma errada. Mas aí a gente volta naquele assunto que eu estava te falando ali, que o grande problema é que quando tu se vê numa situação que você demorou tempo para entrar dentro dela, tu quer sair rápido. Sim. E aí nunca vai funcionar, cara, nunca vai. Então, se você tiver consciência que sozinho e tiver paciência, sozinho tu consegue. Agora, sempre que tu for buscar o resultado milagroso para qualquer coisa, eu quero ficar rico de maneira milagrosa, tu não vai ficar. Eu quero emagrecer de maneira milagrosa, tu não vai ficar. Então, quando tu tem esse nada na vida a gente consegue, né, são exceções, né? Mas na regra não vai. Então, sempre que tu tiver esse acompanhamento, o cara vai talvez conseguir encurtar o teu caminho que tu faria sozinho. Sim. Mas o resultado, a história que pelo menos meu pai sempre falou para mim, tudo que é fácil vai fácil e desconfia do milagre, né? É bem isso. E as pessoas, enfim, gostam desse imediatismo, não tem jeito. Eu acho que já é do ser humano também. E isso é um problema porque acaba vendendo
eu falo que é a indústria do milagre, né? Por isso que a gente vê o creme seca a barriga, o chá emagrecedor, o batom que passa e emagrece. É uma indústria bilionária, não é nem milionária, ela é bilionária. E justamente por isso, porque o ser humano ele busca esse resultado rápido. E aí às vezes fala, ai, mas é culpa do chá. Não, a culpa é tua que está querendo o resultado rápido. Acredito. E aí tem um idiota que compra do cara que está se aproveitando. Só tem isso porque tem idiota que compra, não tem jeito. Isso, Neto, para a gente finalizar, eu gostaria que você desse uma dica para aquela pessoa que está assistindo a gente agora, que estava naquela situação daquele Neto com 150 quilos. Queria que você desse uma dica para essas pessoas aí. Cara, eu acho que a dica talvez mais importante para as pessoas que se veem acima do peso é, primeiro, o que eu chamo de processo de identificação. É a gente se olhar para dentro. Olhar e falar assim, aonde é que eu tô? Para depois tu descobrir para onde tu quer chegar. Né? Esse processo de identificação, tem até um vídeo que eu acho bacana que viralizou na internet, de um professor que ele chega na sala de aula e fala assim para os alunos, ali dentro daquela caixa tem o meu aluno preferido. E aí os alunos começam a ficar curiosos, ele começa a filmar, não sei se tu chegou a ver esse vídeo. Não vi. E as crianças começam a abrir aquela caixa e começam a se encantar, porque ali dentro tinha um espelho. E no final das contas elas viam que o que era importante é o que era elas, né? Ela refletia elas. Então sempre que a gente vê o ser humano como sendo o centro, é onde as maiores mudanças acontecem, onde as melhores mudanças acontecem. Então esse processo de identificação, tu se descobrir onde tu tá, eu acho que é a coisa mais importante. Essa é a dica. Às vezes a gente vai vivendo dentro de um negócio que a gente chama de... tem até um livro que eu gosto muito, é Mais Esperto do que o Diabo, não sei se tu já viu esse livro. E lá ele fala que as pessoas elas vivem num modo automático, né? No livro original vivem, como que fala quando o navio está... Deriva. A deriva, exatamente. No termo em inglês, no livro é a deriva. As pessoas vivem a deriva sem ter a noção real de onde elas estão. Então, a partir do momento que tu descobre onde tu tá, aí eu acho que a tua decisão ela é bem tomada. Então, a dica que eu dou, talvez a principal é se descobrir aonde é que eu tô. E aí você vai, a partir daí, saber onde tu quer chegar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Neto. Eu espero vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas, pela TV Interativa. Que vocês continuem acompanhando o programa. E Neto, e aí, fechou com elegância? Fechou com elegância.